nossa patrocinadora. A Karen Caran já patrocinou uma outra aula aqui na comunidade. Ela é uma produtiva super ativa na nossa rede. Inclusive, ela ganhou o selo Fortuna de Qualidade em autoaperfeiçoamento no ano passado, porque ela foi a nossa aluna que mais pôs em prática as coisas que aprendeu e que teve o maior progresso comparando o ponto A e o ponto B de janeiro de 2024 até novembro de 2024, que foi quando a gente premiou e reconheceu ela com o selo Fortuna de Qualidade. A Karen é uma profissional incansável, e se vocês forem observar o patrocínio da primeira aula dela e o patrocínio de hoje, vocês vão ver até uma mudança e uma expansão na rede de serviços que ela oferece. A Karen é uma mulher que a vida inteira precisou lidar com as consequências do assédio, especialmente no trabalho, com as consequências sociais, com as consequências físicas, com as consequências em saúde mental, nos relacionamentos e assim por diante. Então, ela poderia ter usado a carreira dela como uma fuga, que é o que muitas pessoas fazem, para fugir dos problemas, ou ela poderia usar a carreira dela como uma chave para transformação, como a gente acabou de ler aqui na frase da Product Box. Então, ela usou a carreira dela como uma chave para transformação. E além de advogada, ela é uma educadora na área de prevenção ao assédio, especialmente no trabalho. A gente já falou em outras aulas que o trabalho, ele tem uma função de reconhecimento do eu no campo social. Ele tem também uma função de sobrevivência, de sustento da família. Mas ele tem, acima de tudo, um poder muito importante e que às vezes a gente não vê, de conduzir a saúde mental dos chefes da família, dos líderes dos projetos família. E aí, se uma pessoa tem um problema no seu trabalho, ela geralmente vai trazer aquele problema para casa. Ela vai internalizar aquele problema e aquele problema, ele vai se transformar em uma coisa enraizada naquela cultura familiar. Por que tantas pessoas têm dificuldade em falar de trabalho e têm muitos bloqueios profissionais? Muitas porque viveram em casa situações de adoecimento em virtude do trabalho. Outras crianças replicam esse assédio que viram os pais sofrendo na escola. E aí são crianças que praticam o bullying na escola, por exemplo. Então tudo está conectado, porque muitas vezes a vítima repete o padrão de vítima ou a vítima se torna um agressor. E tudo isso não é assunto só pra gente refletir, é assunto pra gente prevenir enquanto adulto, enquanto pai, enquanto membro de uma sociedade, enquanto líder de um projeto. Então a Karen, além de confeccionar contratos e fazer uma assessoria jurídica à prova de assédio ou que pelo menos previna da melhor forma possível, ela também trabalha com um braço educacional de palestras, de treinamentos, de workshops, de processos de conscientização, até mesmo mediações dentro das equipes, para que fique evidente que aqui existe um risco, que isso não é normal e que a gente precisa fazer algo sobre isso. Então, o trabalho da Karen é muito orientado à prevenção, conectando duas bases da nossa sociedade, o trabalho e a educação, para que a família performe melhor, viva melhor, tenha mais qualidade de vida e que daí a gente consiga, sim, ter rotinas melhores e vários outros processos. Na outra aula que a Karen patrocinou, eu ainda disse que contratos são fundamentais para que a gente consiga ter uma relação profissional bem feita e para o progresso financeiro do nosso negócio. Hoje eu vou dizer para vocês que é até muito mais do que isso, porque as pessoas precisam estar bem para performar bem. E se as pessoas não estão bem, estão adoecendo em virtude de relações de trabalho que não são bem geridas, que não são até mesmo legais, não adianta a gente ficar olhando só para dinheiro, não adianta a gente ficar olhando só para processo, a gente tem que olhar para as pessoas. E o trabalho da Karen mostra como fazer isso dentro da lei, como fazer isso de uma forma humana, tá certo? Então, eu recomendo. Aline, eu sou uma microempreendedora. Como isso se aplica a mim? Isso se aplica porque daqui a pouco tu nunca foi uma líder. E agora tu empreende. E aí agora tu contratou um prestador de serviço. E aí tu tá assistindo as aulas da comunidade para saber como gerir melhor esses processos e esses projetos. Mas ali tem uma nova pessoa. E um bom contrato e um bom olhar para que essa relação não se torne uma relação daqui a pouco tóxica, daqui a pouco uma relação que tá adoecendo todo mundo em volta, faz toda a diferença. E o olhar de um especialista nessas duas coisas é fundamental. Bom dia, bom dia. Eu não sonhei com sucesso, eu trabalhei para isso, da Product Box. Bom dia, Lana.
Karen disse, a importância de estarmos num trabalho leve, não só quando você é CLT, mas com parceiros, com sócios, exatamente. A gente começa aquela coisa de boca, né? Ah, mas eu sou muito amiga, ah, mas a gente tem uma sinergia, e não vai nem registrando combinados de uma forma mais ou menos estruturada, ou sem orientação profissional, isso vai dar problema. Agora nós somos amigas, mas será que daqui a 5 meses nós seremos? Será que daqui a 2 anos nós seremos? E se o projeto der errado? O que o nosso comportamento evidencia sobre como será a nossa performance? Será que nós não vamos nos tornar aquelas pessoas que culpam as outras? E aí a relação já acaba, e o projeto acaba, e a amizade acaba, e dali surge um adoecimento? Eu não tô tirando isso da minha cabeça, eu já vi acontecer muitas vezes. Então, muito cuidado quanto a isso. Tá certo? Tá aqui o QR Code pro WhatsApp da Karen e também para o Instagram da Karen, para vocês entenderem um pouco mais e aprenderem com ela e a terem como referência como alguém que vai ajudar na prevenção e na mediação das consequências dessas situações. E aí, os padrões que repetimos inconscientemente são muito mais poderosos do que os hábitos que construímos conscientemente. Depois da percepção, vem a prática. E trazendo para o trabalho da nossa patrocinadora, a gente inconscientemente reproduz vários padrões. Padrões de agressividade, ou padrões de vitimismo, padrões de abuso de poder, padrões de egoísmo, padrões de não olhar para o outro, ou padrões de acabar confundindo o que é pessoal e o que é profissional. Padrões. E esses padrões, eles vão desenhando referências e construindo uma mentalidade dentro dos ciclos aos quais nós pertencemos. Então, é fundamental entender, perceber o que está acontecendo para que aí a gente possa ajustar na prática. Então, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou tendo muitos conflitos? Eu estou infeliz com o quê? Eu estou infeliz e aí eu fico até tarde da noite reclamando. Vou dormir com uma energia ruim. Acordo cansada para viver o mesmo inferno e fico reclamando e levando isso para minha família, para as pessoas que eu gosto. E aí daqui a pouco as coisas boas, elas já não acontecem mais com a minha presença, porque eu tô num momento complicado, mas daqui a pouco é uma coisa que eu poderia resolver. Não é tão grande quanto eu tô fazendo ser. Então, esses momentos de autoanálise, de autorreflexão, esses momentos nós com a gente mesmo, são fundamentais para que a gente consiga perceber o que tem que perceber e aí ter práticas adequadas. E o trabalho da Karen tem total relação com isso. Tanto na esfera do direito, quanto na esfera da educação. Tá certo? Aqui QR Code para o Instagram dela e para o WhatsApp dela, para vocês pedirem mais orientações e saberem como vocês podem melhorar e prevenir todos os caos da vida de vocês.